Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Todos os dias no estado de São Paulo, 14 pessoas são roubadas no trânsito. Mas nos períodos em que o congestionamento é mais intenso, motoristas viram presas fáceis para ladrões. Na capital paulista, um flagrante mostra uma tática diferente. Criminosos se disfarçam de vendedores ambulantes para pegar as vítimas desprevenidas. Quando o trânsito para, assaltantes disfarçados de vendedores ambulantes se aproximam dos carros. Um deles joga a mercadoria no chão, saca a arma e ameaça o motorista e a filha dele, uma adolescente. Ele exige os celulares e a aliança da vítima. Enquanto isso, o outro criminoso dá cobertura. Ele olhou no meu olho assim, eu pensei que ele ia vender o salgadinho para mim, né? Mas ele já sacou a arma e dá o celular, dá a aliança, dá tudo, dá o celular da sua filha. O crime foi registrado pela câmera de um carro que vinha logo atrás, na Marginal Tietê, uma das principais vias expressas de São Paulo. Quem estava parado no congestionamento percebeu o assalto, mas naquele momento nada pôde fazer. Eu procurei ficar calmo, entendeu? Da melhor forma para acalmar minha filha. E foi isso, graças a Deus nós estamos vivos. Este homem costuma atravessar a pé esta ponte perto de onde tudo aconteceu. Ele diz já ter presenciado ao menos 5 motoristas roubados da mesma maneira. Não tem o que fazer, você não vai nem para frente nem dar ré, né? Ou seja, não tem o que fazer, fica com as mãos atadas, né? A combinação de congestionamento com o celular no painel costuma atrair os criminosos. O levantamento mais recente revela que todos os dias, no estado de São Paulo, em média 14 motoristas têm o telefone, a carteira ou qualquer outro objeto de valor levado durante um assalto. A polícia tem atuado na identificação dos falsos vendedores ambulantes. Ontem, um casal foi preso e um menor apreendido depois de fingir oferecer balas e fugir com o celular de um motorista parado no centro da capital. Eles só foram presos porque o telefone estava com a localização ativada. Este especialista em segurança alerta que a escolha das vítimas nunca é aleatória e orienta os motoristas a andar com vidros fechados e não deixar objetos de valor à mostra no painel ou no banco do passageiro. O criminoso ele vai procurar sempre o retorno, que é alguma coisa que tem valor financeiro, e a facilidade. O retorno, ele identifica algum objeto que interessa. E a facilidade, o vidro pode estar aberto, a porta pode estar destravada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policiamento foi reforçado na região. As imagens do flagrante serão usadas para identificar os criminosos. Eles deixaram a marca da mão no vidro do carro e também um trauma na vida do Anderson. Estou desde ontem em choque, desde até agora não caiu a ficha ainda que podia ter acontecido alguma coisa pior comigo. Subiu para 18 o número de crianças baleadas no estado do Rio de Janeiro somente neste ano. Dessa vez, a vítima é uma menina de apenas 3 anos. Heloísa foi atingida por disparos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Seropédica, na Baixada Fluminense. Aconteceu de novo. O federal acabou de acertar a filha de alguém no carro ali, mano. O grito de desespero é da família de Heloísa, uma criança de apenas 3 anos. Ela estava neste carro com os pais, a tia e a irmã de 8 anos quando foi atingida pelos disparos da Polícia Rodoviária Federal. Eles passavam por esta rodovia que liga cidades da Baixada Fluminense. As circunstâncias ainda não estão esclarecidas, mas a abordagem da polícia terminou de forma trágica. Foi por volta de umas 9 e pouquinho da noite, quase 10 horas, no arco metropolitano, quando uma viatura da PRF viu a gente passando, né, e veio atrás. Nessa que eles vieram atrás, até então eles não deram sinal para parar, mas estavam muito perto do meu carro, eu dei a seta e parei. Só que nessa que eu parei, eles efetuaram vários disparos. Os disparos atingiram Heloísa na coluna cervical e na cabeça.
Ela está hospitalizada em estado grave e, segundo os médicos, chegou com um nível de consciência muito baixo. Foi sedada e passou por uma cirurgia de risco durante a madrugada. A Polícia Rodoviária Federal afastou preventivamente os agentes envolvidos na ação. As armas que eles usavam foram apreendidas para perícia e a Corregedoria abriu um inquérito para apurar a conduta dos policiais. Este não é o primeiro caso de uma abordagem da PRF que termina de forma violenta aqui no Rio de Janeiro. Em junho, a vítima foi Anne Caroline, de 23 anos. A enfermeira voltava de um jantar com o marido quando o carro deles também foi alvejado pela Polícia Rodoviária Federal. Ela morreu. Segundo o marido da vítima, os agentes atiraram enquanto ele parava no acostamento. O regimento interno da corporação proíbe os policiais de atirarem em veículos em movimento, salvo em situações de legítima defesa. De acordo com a polícia, o veículo que o pai de Heloísa dirigia era roubado. William disse que não sabia disso, que comprou o carro há pouco tempo de um amigo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nas redes sociais que pediu esclarecimentos à direção da Polícia Rodoviária Federal e informou que mandou acelerar a revisão da doutrina policial e manuais de procedimento da corporação. A menina está entre as 18 crianças com menos de 12 anos baleadas só nesse ano no estado. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, desde 2016, um menor foi baleado a cada 4 dias na região metropolitana do Rio. Metade dos casos aconteceu em operações policiais. A família de Heloísa não se conforma. A polícia foi muito irresponsável em ter feito isso daí porque, poxa, a vida da minha filha está em jogo. Veja agora outros destaques do dia. Ministério Público pede o fim de sanções a empresas punidas na Lava Jato. Presidente Lula chega à Índia para a cúpula do G20. Número de pessoas desaparecidas após passagem do ciclone tem salto no Rio Grande do Sul. Ministros se reúnem com Alckmin e governo anuncia ajuda às vítimas da tragédia. Na série especial, como o aquecimento dos oceanos dá força a furacões e ciclones extratropicais. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. A polícia do Rio de Janeiro aguarda um laudo pericial para confirmar se o homem que atropelou o ator Kaique Brito dirigia dentro do limite de velocidade. Hoje, o motorista de aplicativo falou sobre o acidente em uma entrevista exclusiva à Record TV. As imagens do acidente não saem da cabeça de Dionis Coelho. O motorista de aplicativo que atropelou o ator Kaique Brito relembra os detalhes que antecederam o ocorrido. Estou descendo e quando me deparo com vi uma pessoa do nada saindo atrás de um carro que estava estacionado e já começa a frear e jogar para a direita para não poder pegar a pessoa. Veio correndo de encontro, então não tinha como fazer muita coisa. Para mim bater e esquivar para o lado, mas como ele veio correndo, joguei para a direita, não deu para poder sair e fazer muita coisa. Dionis está sem trabalhar. O carro usado para transportar passageiros ficou danificado. Ele pediu ajuda nas redes sociais e conseguiu arrecadar quase R$200 mil em uma corrente de solidariedade. Exames comprovaram que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, a passageira que estava no carro de Dionis confirmou que ele não estava em alta velocidade. Kaique estava com o ator Bruno De Luca neste quiosque. Bruno prestou depoimento esta semana e, apesar de aparecer em imagens de câmeras de segurança assustado com o acidente, disse à polícia que não sabia que Kaique era a pessoa atropelada. De acordo com o último boletim divulgado pelo hospital, o ator permanece sedado e com ventilação mecânica. O estado de saúde dele é estável. A investigação do caso está em fase final. A polícia aguarda o laudo pericial para encaminhar o inquérito ao Ministério Público. Vendo com fatos, com vídeos que eu não tive culpa nisso tudo. Foi uma fatalidade, O calor fora de época e o feriado prolongado fazem muitas famílias procurarem praias, represas e rios para se refrescar.
O problema é quando um simples descuido termina em fatalidade. Só este ano, em São Paulo, o número de mortes por afogamento cresceu quase 40%. As últimas imagens de Ricardo mostram a alegria de um encontro em família no fim de semana passado. A gente passou um dia maravilhoso, todo mundo reunido, brincando, rindo, né, comendo, contando piada, né, brincando um com o outro e foi tudo muito rápido. O mecânico de 46 anos participava de um churrasco na represa Billings, no trecho de São Bernardo do Campo, quando o filho Henrique entrou na água. Eu fui um pouquinho, aí eu fui pegar a bola, aí eu não conseguia mais voltar, porque estava puxando muito forte. O adolescente se afogou e Ricardo tentou resgatá-lo com a ajuda de outro homem. Ele não entrou na água para ficar lá na água brincando, ele não estava nadando. Ele entrou para socorrer o filho dele e uma bola que meu filho foi tentar pegar e as outras crianças também. Depois de salvar o filho, o mecânico não conseguiu retornar. Como não havia socorristas no local, a família precisou esperar a chegada dos bombeiros. 40 minutos que ele deu entrada no hospital, o médico me chamou numa sala e deu a notícia para mim, para minha sobrinha, para o meu filho, que meu esposo tinha vindo a óbito. Hoje voltamos à represa Billings, onde adultos e crianças aproveitaram o feriado prolongado. Na Guarapiranga, outra represa muito conhecida de São Paulo, o movimento também foi intenso, o que aumenta o risco de afogamentos e a responsabilidade dos banhistas. As ocorrências acontecem principalmente em dias ensolarados como esse, quando as famílias procuram áreas ao ar livre, às margens de rios e represas, em busca de momentos de lazer. Só esse ano, no estado de São Paulo, foram registradas mais de 2.300 ocorrências de afogamentos, com 40 mortes. O número de óbitos é quase 40% maior do que o registrado nos primeiros 7 meses do ano passado, quando 29 pessoas morreram no estado. Eu acho que as pessoas negligenciam, primeiro, essas águas, o que tem nela, o relevo que possui o fundo. E outro ponto é negligenciar a capacidade física da pessoa que está na água. Então, ela não sabe nadar, ela não tem um preparo e, mesmo assim, ela vai tentar enfrentar essa adversidade e acaba tendo problemas. O inverno quente em muitas regiões do país reforça a necessidade de redobrar os cuidados para que um dia de diversão não termine de forma trágica. A água sempre é perigosa, né? Sempre foi e sempre vai ser perigosa, né? E demos graças a Deus que não foi meu filho também, né? Que ia ser 2. Aquela velha máxima do Corpo de Bombeiros, água no umbigo, sinal de perigo. Então respeite os limites da localidade, respeite os seus limites, que você vai ter uma diversão sadia. A Prefeitura de São Bernardo do Campo disse que instalou sinalização e escalas socorristas para a represa Billings, mas que o local onde houve o afogamento é uma área particular. Ainda de acordo com a Prefeitura, a presença de salva-vidas pode ser solicitada pelos banhistas. O presidente Lula chegou hoje à Índia para participar do encontro de líderes do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. Ele vai cobrar dos países ricos ações de combate à pobreza. Na véspera da abertura, os coordenadores do evento confirmaram as prioridades da cúpula: crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável, aumento da produção de energia verde, reforma nas instituições internacionais como a ONU, além de políticas que promovam a igualdade entre homens e mulheres. Mas os indianos evitaram a promessa de unanimidade para uma declaração conjunta ao final do encontro. O próprio país anfitrião está dividido. Opositores acusam o primeiro-ministro Narendra Modi de se aproveitar da cúpula para fazer campanha antecipada para as eleições do ano que vem, espalhando milhares de cartazes com sua imagem pelas ruas da capital. Outra polêmica está na desconfiança de que líderes locais ultranacionalistas queiram mudar o nome do país, em vez de Índia, que vem da colonização britânica, para Bharat, a versão sânscrita. O G20 reúne 19 países mais a União Europeia.
3 ausências foram confirmadas nesse encontro. Xi Jinping, que enfrenta dificuldades políticas e econômicas na China, Vladimir Putin, da Rússia, alvo de uma ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional por causa da invasão à Ucrânia, e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, diagnosticado com Covid. O presidente Lula desembarcou no início da noite em Nova Delhi e participará de 3 sessões temáticas nos 2 dias de cúpula, além de uma cerimônia especial com outros 10 países que buscam transformar os biocombustíveis em commodities. A diplomacia brasileira recebeu vários pedidos de encontros bilaterais com o presidente Lula, mas, por enquanto, estão confirmadas apenas conversas oficiais com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, com o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, e com o presidente da França, Emmanuel Macron. O retorno de Lula ao Brasil está previsto para segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pode homologar o acordo de delação de Mauro Cid, mesmo sem a aprovação do Ministério Público Federal. A expectativa é de uma decisão já no começo da próxima semana. Fontes ligadas à investigação afirmam que integrantes do Ministério Público Federal não são favoráveis ao acordo de delação que a Polícia Federal propôs ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF não precisa do aval dos procuradores para concluir o acordo, caso o ministro Alexandre de Moraes homologue os termos. Isso porque a Suprema Corte firmou entendimento em 2018 que permite à Polícia Federal negociar e fechar os acordos de delação, que ficam automaticamente subordinados à aprovação do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes já recebeu os detalhes do acordo. Considerado rápido na tomada de decisões, ele pode definir a homologação já na próxima semana. Fontes ligadas ao caso afirmam que os detalhes revelados por Mauro Cid envolvem, além da questão das joias recebidas de governos estrangeiros, os casos dos cartões de vacinação falsificados e de uma suposta trama para um golpe de Estado. Tudo o que interessa ao Supremo investigar. A defesa de Cid também espera que Moraes libere o militar da prisão. Ele está preso de forma preventiva desde maio. Se for solto, terá que usar tornozeleira eletrônica, além de prestar novos depoimentos para complementar detalhes dos casos investigados. O Tribunal de Contas da União identificou 128 presentes recebidos por Bolsonaro de autoridades estrangeiras que deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União, mas foram registrados no acervo privado do ex-presidente. O TCU determinou que a Presidência da República reexamine em até 120 dias os 9 mil presentes recebidos durante a gestão de Bolsonaro. O tribunal determinou ainda a abertura de um procedimento administrativo para identificar e localizar outros possíveis bens dados ao ex-presidente e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, além de parentes ou agentes públicos que estiveram em viagens oficiais em outros países. O Ministério Público pediu hoje que o Tribunal de Contas da União reabilite as empresas punidas pela Operação Lava Jato. Com isso, essas empresas poderiam voltar a participar de licitações públicas. O pedido acontece depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que anulou todas as provas obtidas por meio de acordo entre a empreiteira Odebrecht e o Ministério Público Federal do Paraná, assinado em 2016. As informações revelaram crimes de corrupção praticados na Petrobras com envolvimento de dezenas de políticos. 87 cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por enchentes e inundações após a passagem do ciclone extratropical pelo estado. 41 pessoas morreram. O número de desaparecidos saltou de ontem para hoje. Oficialmente, 46 pessoas não foram localizadas até o momento. Mesmo com a água do rio Taquari baixando, as buscas pelos desaparecidos se concentram pelo ar. Helicópteros de Santa Catarina e Paraná auxiliam nos resgates. Vendo as pessoas sair por cima dos fios aqui, os helicópteros passando, salvando todo mundo. Aqui em Cruzeiro do Sul, até o momento, foram 4 mortes confirmadas. Apesar da chuva ter voltado à região na última noite, o tempo seco do dia serviu para os moradores contabilizarem os prejuízos. São pilhas e pilhas de móveis que foram colocados para fora. Hoje, o dia foi de limpar aquilo que pôde ser salvo. Pelo menos 8 pessoas seguem desaparecidas na cidade de Arroio do Meio.
Cada hora subiu 1 metro, por isso que o pessoal não conseguia mais se salvar, né? Já o município de Lajeado confirmou 3 mortes em decorrência das enchentes. Pelo menos 8 vítimas ainda não foram localizadas. O Exército Brasileiro montou uma estrutura para acolher pessoas desalojadas ou feridas. A Superintendência de Serviço Penitenciário do Estado autorizou que 30 detentos do regime semiaberto ajudem na limpeza das cidades da região. A cada 3 dias de trabalho, o detento vai ter um dia diminuído da pena. Tanto lodo, tanta tristeza, não só aqui, não tem um lugar que tu diz tá bonito, é triste, triste. Mussum concentra a maior parte dos desaparecidos. Pelo menos 30 moradores da cidade não entraram em contato com familiares desde o início da semana. A cidade está destruída. A cidade está sem água encanada, então para limpar as casas, o que a gente percebe é que tem muitos containers desses aqui, galões grandes desses aqui, ó, que vêm de outros municípios. São voluntários, prefeituras que mandam para cá esses galões com água. E através do gerador, porque a cidade também, boa parte dela está sem energia elétrica, esse gerador ajuda o pessoal a lavar as casas. Podemos dizer que existe a cidade de Mussum antes e a cidade de Mussum depois desse episódio. Um hospital de campanha vai ser montado para dar apoio às vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul. O nosso colega Jairo Bastos, que vem acompanhando desde o início toda essa tragédia, está hoje em Mussum, a cidade mais atingida, e traz agora as informações ao vivo. Olá, Jairo, boa noite. Olá, Cris, boa noite para você. Celso, boa noite a todos. Esse hospital começa a ser montado na manhã deste sábado na cidade de Roca Salles, que fica a 20 quilômetros de Mussum. Aqui, 85% da cidade ficou debaixo d'água. Além dos 30 desaparecidos, os 15 corpos foram encontrados, o maior número entre as cidades afetadas. Um velório coletivo está marcado para amanhã de manhã em Vespasiano Corrêa, outra cidade da região. As buscas pelos desaparecidos foram interrompidas agora à noite, até porque não tem energia elétrica na cidade e serão retomadas ao amanhecer. O que se vê agora aqui é as ruas estão cobertas por lama e estão na mais completa escuridão. Só estão autorizadas a entrar na cidade representantes das forças de segurança e também maquinários para limpeza e resgate. Cris, Celso. Muito obrigada, Jairo. O governo federal anunciou ajuda de R$ 800 para cada desabrigado no Rio Grande do Sul pela passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado. No domingo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vai visitar municípios afetados. As medidas de apoio foram anunciadas depois de reunião entre o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, 6 ministros e representantes de mais 4 ministérios. O governo definiu que vai repassar às prefeituras o equivalente a R$ 800 por desabrigado. Temos 5 mil desabrigados, é a estimativa que fazemos hoje. Então, R$ 800 para cada um desses desabrigados, repassados para as prefeituras, para os municípios. Aqui é para atender o que for necessário ali, quem está alojado improvisadamente. O governo criou uma sala interministerial para avaliação permanente da situação no Rio Grande do Sul e vai enviar 20 mil cestas básicas para o estado. As primeiras 5 mil cestas chegam neste domingo, quando o presidente em exercício vai visitar alguns dos municípios. Geraldo Alckmin afirmou que o presidente Lula está preocupado com a situação, mesmo estando na Índia. A declaração foi dada justamente quando os jornalistas questionaram o Alckmin sobre a demora em apresentar ações efetivas de ajuda à população do Rio Grande do Sul. E também sobre as críticas da oposição ao presidente Lula por não ter ido ao estado que foi duramente castigado pelo ciclone. O governo já está trabalhando desde até antes do fato ter ocorrido, através da área de alerta de meio ambiente, do Sematec, já está trabalhando desde o início. O presidente tinha ontem, o 7 de setembro, não tinha como sair. No dia anterior teve uma indisposição de saúde, mas todo o governo empenhado em atender a região.
Antes dos anúncios de hoje, o Ministério da Defesa já havia enviado mais de 640 militares, 8 helicópteros e 10 botes para ajudar no resgate às vítimas. O Ministério da Previdência antecipou os benefícios de mais de 700 mil pessoas com recursos, que chegam a cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E o Ministério da Saúde encaminhou kits de medicamentos para atender 15 mil pessoas. Vamos imediatamente saber, então, como é que vai ficar o tempo na região sul, se há prazo para essa chuva diminuir. Oi, Lide, boa noite. Quais são suas previsões para os próximos dias lá para o sul do país? Olha, Cris, no sábado a chuva até diminui no Rio Grande do Sul, mas essa trégua dura pouco, viu? Até segunda-feira apenas. Boa noite para você, Celso, muito boa noite a todos. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas sobre a região sul do Brasil. Neste sábado, a frente fria avança em direção ao sudeste e muda o tempo também na região central do país. No Rio Grande do Sul, a chuva diminui, mas o risco de alagamentos e deslizamentos é alto. Em Santa Catarina e no Paraná, alerta para ventanias e granizo. Já em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, a chuva é isolada, mas onde cair pode ser forte. Neste sábado, tempo firme do Rio de Janeiro até o sul do Pará. As temperaturas ficam baixas apenas no sul. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. Em Cuiabá, faz até 39. Em Fortaleza, 32. Em Manaus e em Rio Branco, até 36. Na capital fluminense, sábado ensolarado, com 33 graus. O domingo vai contar com ventania, mas não deve chover. Faz até 29. Aí, a partir de segunda, esquenta mais e de novo. Tempo delivery para o Luiz de Itajaí, Santa Catarina. Vamos lá, boa noite, Luiz. A frente fria avança nas próximas horas e o risco de temporais aumenta, com chance de enchentes e deslizamentos durante a madrugada e ao longo do dia. No domingo chove, mas a intensidade diminui. Máxima de 21 graus no fim de semana. Agora é a Kátia, de Cajamar, região metropolitana de São Paulo. Boa noite, Kátia. Olha, aproveite o sábado pela manhã com sol e tempo firme. À tarde faz até 30 graus, as nuvens aumentam e o tempo muda. A chuva pode vir com trovoadas e ventanias. Chuva passageira, tá? No domingo, o tempo volta a ficar firme e faz até 26 graus. Mande seu pedido também pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lígia. Ok, Cris. Veja a seguir, funcionários demitidos pela 123 Milhas ainda não têm data para receber indenização. Carro cai em piscina e turista morre afogada no litoral paulista. Cientistas alertam que altas temperaturas nos oceanos podem dar força a furacões. Um carro é furtado ou roubado a cada 4 minutos no estado de São Paulo. Nos primeiros 7 meses desse ano, mais de 76 mil veículos foram levados pelos criminosos. O carro batido em um poste na zona oeste de São Paulo tinha sido roubado pouco antes, na entrada de uma garagem. O veículo alugado tem rastreador. A PM foi chamada e interceptou os criminosos. Eles abandonaram o carro sem puxar o freio de mão e o veículo desceu a ladeira até parar aqui. Os 2 suspeitos foram presos logo depois. Na Zona Sul, a imagem mostra a perseguição a outro carro roubado. Policiais desconfiaram dos 3 ocupantes do veículo, 2 adultos e um adolescente de 14 anos. Encontraram com eles uma réplica de arma. O carro havia sido roubado na quarta-feira. Segundo a polícia, os criminosos planejavam entregar o veículo a um desmanche ilegal, que retiraria peças para vender no mercado clandestino. Mas decidiram primeiro usar o carro para fazer outros assaltos. E antes de encontrar mais vítimas, acabaram presos. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a julho deste ano, em todo o estado, houve em média um roubo ou furto de carro a cada 4 minutos. Foram 76.477 casos, um aumento na comparação com o mesmo período do ano passado, com 75.628 crimes desse tipo. Este especialista em segurança pública diz que o caminho para reduzir esses números é investigação mais eficiente sobre a ação das quadrilhas. Você
tem que trabalhar o caso da receptação mais do que do ladrão. Porque se você prende um receptador ou a quadrilha desse receptador, você desmancha uma rede enorme de roubos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que até julho deste ano apreendeu mais de 10 mil peças irregulares, recuperou mais de 26 mil veículos e prendeu cerca de 110 mil criminosos. Uma jovem de 22 anos morreu afogada depois de um carro cair dentro de uma piscina numa casa alugada por ela em Guarujá, no litoral de São Paulo. Outras 2 mulheres estavam no veículo, mas conseguiram se salvar. A foto mostra o carro virado de cabeça para baixo. A casa fica na praia de Pernambuco, em Guarujá, no litoral paulista. O Rodrigo, que trabalha como segurança na Associação de Moradores do Bairro, foi o primeiro a chegar. Quando eu cheguei no local, o pessoal estava tentando desvirar o carro. Bastante jovens tentando desvirar o carro, todo mundo nervoso, não sabia o que fazer. Aí eu cheguei na hora, a minha atitude foi quebrar o vidro, né? A mulher de 22 anos estava dentro do carro, parcialmente submerso, no banco da frente do passageiro, havia 10 minutos. Eu não conseguiu devido à pressão que se forma dentro do carro, né? Que o vidro estava fechado, aí não consegue abrir. Só quebrando o vidro mesmo. Mesmo com a chegada de mais equipes de resgate, ela não resistiu. Outras 2 mulheres, a motorista e outra que estava no banco de trás, conseguiram sair por uma janela que estava aberta. Os turistas alugaram a casa para passar o feriado prolongado aqui em Guarujá. A garagem é bem estreita e fica ao lado da piscina. A principal suspeita é que a motorista perdeu o controle da direção ao estacionar. O veículo tem câmbio automático. A polícia não informou qual a linha de investigação do caso. Familiares das vítimas não quiseram gravar entrevista. A 123 Milhas vai ter que indenizar os funcionários demitidos após o pedido de recuperação judicial. Mas isso ainda não tem data para acontecer. Já os clientes devem ser ressarcidos somente depois que a empresa quitar as dívidas trabalhistas. Foram 3 anos e meio de trabalho até a demissão. Além de ser mandada embora repentinamente, esta jovem não recebeu as verbas rescisórias, que deveriam ter sido depositadas na quarta-feira. Tá um caos de verdade, porque tem aluguel para pagar, tem conta para pagar. Uma semana depois das demissões, os funcionários receberam e-mail recomendando que eles procurem a 123 Milhas para saber quando vão receber as indenizações, mas não há previsão de quando os pagamentos devem ser feitos. O texto comunica ainda que o convênio médico poderá ser utilizado até 30 de setembro. A empresa não divulgou quantas pessoas foram demitidas. A dívida do grupo 123 Milhas declarada à Justiça passa dos 2 bilhões e 300 milhões de reais. A recuperação judicial serve para evitar a falência e que a empresa feche as portas em definitivo. Com o processo, as ações judiciais contra a 123 Milhas, inclusive as dos consumidores prejudicados, ficam suspensas por 180 dias. Para receber as verbas rescisórias, os demitidos precisam que a Justiça homologue o plano de recuperação da empresa. E não há prazo para isso acontecer. Os agora ex-funcionários vão entrar numa lista de credores da 123 Milhas. De acordo com a lei, os débitos trabalhistas são os primeiros a serem quitados. Depois das dívidas dos trabalhadores, serão pagos credores com garantia real, que normalmente são os bancos, os impostos e, por último, os chamados quirografários, ou seja, todos os outros, inclusive quem comprou pacotes e teve a viagem cancelada. O Observatório da Insolvência da PUC de São Paulo, eles fizeram um estudo do tempo médio de homologação de um plano de recuperação judicial em São Paulo e constatou que demoram 507 dias, a média, mas a gente entende que o prazo vai ser bem maior. Um dos donos da companhia, Ramiro Madureira, prestou depoimento à CPI que investiga se a empresa é parte de um esquema de pirâmide. Ele informou que será feita uma reunião com a Secretaria Nacional do Consumidor na semana que vem para negociar uma compensação para os clientes. As cidades litorâneas comemoram a alta taxa de ocupação dos hotéis neste feriado prolongado. Com a proximidade da primavera, o frio mais intenso já passou em boa parte do país. E aí os turistas já estão atrás de praias ensolaradas. São 50 quilômetros de praias. A extensa orla da capital baiana é um dos principais atrativos para os turistas.
Solange veio de Minas Gerais, atrás do calor e das belas paisagens. As praias é muito lindas, eu já vim aqui outra vez e gostei bastante, por isso estou voltando agora. No mercado modelo, a movimentação é intensa. O Centro de Artesanato, fundado em 1912, até hoje é ponto de parada obrigatória para quem visita a cidade. Eu acho que é uma cidade bem histórica, bem envolvente e está sendo um passeio bem emocionante. Os feriadões são importantes para o turismo e devem injetar este ano em todo o país mais de 74 bilhões de reais na economia. Aqui em Salvador, neste feriado da Independência, a taxa de ocupação dos hotéis está acima de 80%. E o feriado prolongado aumenta a permanência do hóspede. Em vez de ficar 2 dias no final de semana, fica 3 ou 4 noites. Aumenta a nossa diária média e aumenta o consumo do hóspede dentro dos empreendimentos. Em praias do litoral norte da Bahia, como na famosa Costa do Sauípe, o índice de ocupação dos hotéis chega a 100%. Em outras capitais litorâneas, o cenário também é favorável. Em Maceió, a taxa média está em 77%. No Rio de Janeiro, passa de 75% e em Natal registra 65%. Depois do 7 de setembro, os próximos feriados prolongados acontecem já durante a primavera. São 12 de outubro e 2 de novembro, datas ótimas para o comércio. A gente tem um pouquinho mais de receita e alegra, né? E para os turistas que não viam a hora de ver o sol brilhar depois dos dias frios de inverno. Muito calor. Achei tudo maravilhoso, os passeios que a gente fez até agora, tudo incrível, lindo mesmo. Veja a seguir, a polícia fecha cerco em caçada ao brasileiro que fugiu de prisão nos Estados Unidos. Pesquisas apontam que mudanças no clima podem tornar ciclones extratropicais mais frequentes e intensos. A cada 10 minutos, 3 pessoas morrem de infarto no Brasil. Por isso, a campanha Setembro Vermelho reforça a importância da prevenção das doenças cardiovasculares. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a aplicação da massagem cardíaca até a chegada do socorro aumenta a chance de sobrevida do paciente em 30%. Há 3 anos, Newton, de 46 anos, sofreu um infarto enquanto trabalhava. E simplesmente começou a queimação, ela começou aqui. Essa queimação, depois dessa queimação, ela começou a pegar a veia, essa veia aqui. Dessa veia, ela começou a pegar a minha perna. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que 3 pessoas morrem de infarto no Brasil a cada 10 minutos. 30% das mortes poderiam ser evitadas caso a massagem cardíaca tivesse sido feita antes da chegada do atendimento de emergência. Este mês, a campanha do Setembro Vermelho alerta para a prevenção de doenças cardiovasculares. Médicos do Instituto do Coração fizeram uma ação educativa com passageiros do metrô de São Paulo e ensinaram técnicas de ressuscitação cardiopulmonar, a chamada manobra de RCP. Identificar rapidamente uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca e fazer as compressões torácicas, como a gente está ensinando aqui, em 5 minutos você aprende isso, você vai salvar vidas. Esta cardiologista do Hospital Moriá explica que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no mundo e alguns sinais servem de alerta. Os sintomas mais comuns e que a gente tanto conhece é a dor no peito, mas nem sempre o infarto vai manifestar dessa maneira. Às vezes pode manifestar com uma sudorese muito importante, a dor pode vir irradiando para a mandíbula, ela pode irradiar para o membro superior esquerdo, às vezes para as costas. De janeiro de 2022 até este mês, foram mais de 9.000 atendimentos de pessoas que passaram mal nas estações do metrô. João Cláudio, que atua como segurança nas estações, conta que já precisou fazer massagem cardíaca em um passageiro que sofreu um infarto. E assim, ele salvou a vida do homem. Viramos ele, constatamos que ele tinha passado por um mal súbito e estava ficando arroxeado. Um sinal característico de uma parada cardíaca. A cada minuto que se passa, se perde 7 a 10% de chance de sobrevivência se você não fazer nada numa parada cardíaca. 2 caminhoneiros morreram num acidente em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. 2 carretas bateram de frente e atingiram uma terceira parada no trânsito. A cabine desta última foi arremessada.
O motorista sai andando depois do impacto. O cantor Regis Danese foi transferido de jatinho de Goiânia para Uberlândia, em Minas Gerais, onde mora com a família. Ele sofreu um grave acidente de carro na semana passada, quando fraturou 3 costelas e quebrou um braço. A condição de saúde do cantor é considerada estável. O incêndio destruiu um bar numa ilha na região metropolitana do Recife. Os bombeiros tiveram que usar um barco para chegar ao local e apagar o fogo, que não deixou feridos. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. O governo federal autorizou o uso da Força Nacional de Segurança por 90 dias em terras indígenas de Roraima e do Pará. A força vai atuar em atividades de preservação da ordem pública para garantir a segurança da população dessas áreas. As buscas pelo brasileiro que fugiu de uma prisão nos Estados Unidos avançam para o 9º dia. A polícia acredita ter cercado o assassino nas redondezas de um jardim botânico próximo à penitenciária, onde ele cumpria a pena de prisão perpétua. O cerco a Danilo Cavalcante vai se fechando à medida que reforços chegam ao condado de Chester, no estado americano da Pensilvânia. Quase 400 agentes foram empenhados nessa mega operação. Minha intenção é pressioná-lo até que ele erre. Ele vai ficar desesperado e vai precisar se expor, disse o tenente-coronel que comanda as ações. O brasileiro já foi avistado ao menos 8 vezes na região. Essa é uma cena que tem se repetido aqui. Nesse momento, só pessoas identificadas têm acesso a essas ruas. Nesse ponto aqui fica o Jardim Botânico da cidade, uma área de mata, mas que também é de visitação pública, já está fechada há dias e há um enorme cerco policial com carros em vários pontos. A prisão de onde ele fugiu, escalando a parede, fica a menos de 2 quilômetros da área cercada. Carros são revistados. E moradores são informados para ficarem em casa, já que o criminoso é considerado extremamente perigoso pelas autoridades. A polícia revelou que vasculha uma área de cerca de 20 quilômetros quadrados, ao lado do Jardim Botânico Longwood Gardens. Esse morador conta que isso dificulta o trabalho das autoridades. A defesa de Danilo pediu um novo julgamento. Os advogados entendem que não há provas suficientes para a condenação. O brasileiro cumpria pena perpétua após matar a ex-namorada Débora Brandão, a facadas na frente dos filhos dela em 2021. Exatamente um ano após a morte da rainha Elizabeth II, o rei Charles III optou por uma homenagem discreta. No lugar dos tradicionais eventos que atraem multidões, pequenas homenagens no Palácio de Buckingham, o rei Charles III gravou uma mensagem curta acompanhada de uma foto inédita da rainha. No texto, ele lembra com afeto a dedicação da mãe. Charles ainda agradece o apoio que recebeu desde que assumiu o trono. Nos parques reais, salvas de tiros marcaram um ano desde que o rei assumiu o posto mais alto, apesar da coroação ter ocorrido apenas 8 meses depois. O príncipe Harry está em Londres, mas não prestou homenagens públicas à avó. De volta ao Brasil, um menino de 10 anos coleciona medalhas e títulos em disputas de conhecimento em Belém, no Pará. Salomão gosta de brincar, mas desde pequeno dava sinais de que aprendia num ritmo diferente. Com apenas 7 anos, ele já tinha entrado para uma entidade internacional que reconhece pessoas com alto QI. Ele brinca como toda criança, joga, desenha e pinta. Mas na hora de estudar, Salomão, de 10 anos, vai muito além. Dá até aula online, feito adulto. E aqui, o número que desce aqui, vezes 2. Agora vamos fazer 800 vezes 2. É praticar esse ato da matemática é uma coisa boa para mim, faz eu relaxar. Mas eu também gosto de vôlei e também gosto de pebolim. Mas é em outro tipo de competição que ele arrasa. Nas Olimpíadas de Conhecimentos Gerais, o menino coleciona medalhas. A primeira medalha que eu ganhei
É de ouro da OBA, no ano de 2020, quando eu comecei a fazer as minhas Olimpíadas. A mais recente conquista não deixa dúvidas. Esse garoto é um prodígio. Ele passou num dos concursos mais disputados da Marinha Mercante em Belém, o processo seletivo para aquaviários, exclusivo para candidatos a partir de 18 anos. Foram quase 2.500 candidatos disputando 120 vagas, mas ele só queria mesmo treinar. Eu passei em terceiro lugar. Eu parei de ficar nervoso no momento que eu me relembrei que eu estava fazendo apenas um simulado para testar meus conhecimentos. Com apenas 7 anos, Salomão entrou para a Mensa, a sociedade mais antiga do mundo que reúne pessoas com alto QI. Na época, a idade mínima para participar da Mensa Brasil era de 10 anos. Por isso, o nosso prodígio paraense foi direto para a Mensa Internacional, com sede na Inglaterra. Mas ainda falta uma coisa para Salomão ser considerado um gênio. Gênio mesmo é aquela pessoa que ela não só tem alto QI, como ela vai contribuir de alguma forma com a humanidade. Será que Salomão, com seus 10 aninhos, já tem sonhos? Eu prefiro não falar de sonhos, eu prefiro falar planos, porque com os planos você tira a sua ideia do campo da imaginação e passa para o papel, para o mundo real. E você começa a concretizar ela. Eu sempre quis estudar engenharia mecatrônica em Harvard. O meu principal objetivo é poder ajudar as pessoas, como tetraplégicos e paraplégicos. Um terremoto atingiu agora há pouco a região de Marrakech, no Marrocos. A magnitude chegou a 6,8 graus na escala Richter, que vai até 10. A profundidade do epicentro foi de 18 quilômetros. Imagens publicadas nas redes sociais mostram prédios que foram abaixo, além do pânico da população. Ainda não há informação de vítimas. O Caribe e a costa leste dos Estados Unidos se preparam para a chegada do furacão Lee neste final de semana. O fenômeno se move pelo Oceano Atlântico com categoria 4, numa escala que vai de 1 a 5. Os ventos são de até 250 quilômetros por hora. O aumento da temperatura do planeta tem feito com que os oceanos fiquem mais quentes, o que dá força a fenômenos climáticos como furacões e ciclones. É o que você vai ver na série especial de hoje. Todo mundo sente que o calor está cada vez mais forte. E os reflexos do aquecimento no planeta afetam bilhões de pessoas no mundo todo. Como o aumento na frequência de fenômenos naturais. Nessa semana, um ciclone extratropical deixou mortos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em julho, um outro destelhou casas e inundou ruas no Rio Grande do Sul. Maria vive em uma dessas comunidades atingidas, em Porto Alegre. É ela quem aparece nessas imagens tentando salvar vizinhos que ficaram ilhados na inundação. Essa rua é onde eu andava salvando as pessoas, era aqui nessa rua. Então isso aqui era um rio. Isso aqui foi um dia de pânico. Uma dessas pessoas resgatadas é Luísa, que segura o bebê. Eu tive medo, de não conseguir sair de dentro de casa com as crianças, que eu tenho 3 filhos. E graças a Deus ela apareceu. A moradora mostra que o nível da água passou da cintura dela. Acima da cintura. As mudanças no clima deixam esses fenômenos mais frequentes e mais intensos. Nos Estados Unidos, a temporada de furacões vai de junho a novembro. E o Serviço Meteorológico Nacional já previu um aumento de 60% nas chances desse ano o país ser atingido por mais furacões do que o de costume. O estado da Flórida foi atingido no fim de agosto por um furacão de categoria 3, numa escala que vai até 5. O fenômeno batizado de Idália registrou ventos que ultrapassaram 200 km por hora. 3 pessoas morreram e milhares tiveram que sair de casa. Cientistas acreditam ainda que a alta temperatura do oceano fortaleceu o furacão. Em julho, o mar da Flórida registrou o recorde de 38 graus. 90% do calor do planeta está nos oceanos.
As correntes marítimas são responsáveis pela distribuição desse calor e influenciam no clima. Um estudo feito por pesquisadores da Dinamarca mostra que se as temperaturas continuarem subindo assim, as águas do Oceano Atlântico vão circular de uma maneira diferente nos próximos 70 anos. E isso pode contribuir para o aumento de tempestades tropicais, ciclones e furacões. Sara, chefe da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, explica que a água mais quente também pode elevar o nível do mar e impactar a vida marinha. Como temos mais dióxido de carbono no oceano, isso afeta o equilíbrio da água, o que afeta as pequenas conchas e como se formam. Como resultado, afeta várias partes do ecossistema. Quem vive aqui em Washington, nos Estados Unidos, enfrenta atualmente uma forte onda de calor. Já aqui no Arizona, o principal problema passou a ser a seca em um dos lugares mais quentes do mundo. O rio que corta a região está bem abaixo do nível normal. Do outro lado do país, em Los Angeles, na Califórnia, as mudanças climáticas têm provocado incêndios florestais cada vez mais intensos e bem mais perigosos. É o verão mais quente da história do país. O desafio das autoridades é evitar as tragédias humanitárias. Thomas trabalha numa ONG na Califórnia que envia ajuda às vítimas de catástrofes naturais e conta que tem visto os custos subirem por causa do aumento de furacões e tornados. Mais pessoas estão necessitadas agora por causa dessas emergências naturais. No ano passado, os custos foram de 2 bilhões de dólares para prover esses materiais a quem precisa. Para combater o aquecimento global e evitar essas tragédias, autoridades mundiais se comprometeram a manter a temperatura no limite de até 1,5 graus acima do que temos hoje até 2100. Apesar dessa meta, pesquisas apontam que as emissões de carbono podem fazer a temperatura média do planeta subir 3 graus ainda nesse século. Com as alterações climáticas, veremos a natureza responder a todas as mudanças que temos. Enquanto houver aquecimento na atmosfera, teremos mudanças nos padrões climáticos, na disponibilidade de água e na frequência dos incêndios florestais. Para a astrônoma brasileira Duília, que trabalhou com pesquisas no Centro de Voos Espaciais da NASA, é preciso diminuir a quantidade de poluição no meio ambiente. Nós vamos passar por um processo de evolução, né? As pessoas, os animais vão ter que se adaptar a essas altas temperaturas. A sociedade tem que ter um compromisso para mudar, né, de comportamento dentro do planeta. Não existe assim, vou jogar isso fora, você não está jogando nada fora, tudo fica aqui, né? Então, essa produção de lixo que a gente faz, né, que o ser humano é responsável pelo aquecimento global também, né? O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, tem Quilos Mortais. Record, 70 anos. Tem a sua cara. Bom final de semana para você.